Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez hoje, nos reunindo para a Escola Bíblica Dominical da IMDC. Hoje é dia 19/4/2020. Continuamos ainda em quarentena, né? Infelizmente continuamos todos em quarentena e, portanto, continuamos todos aqui ainda vendo a aula bíblica à distância, né? A aula bíblica online. Ok, hoje a lição é a lição de número 6. Desculpa, a lição de número 5. Nós tivemos a primeira lição, que foi Adão, o primeiro homem, presbítero Marcelo, que ministrou. Depois tivemos a lição número 2, Eva, a primeira mulher. O título era a criação de Eva, a primeira mulher. Aí viemos para a terceira lição, que foi a natureza do ser humano. Quarta lição de domingo passado, a nossa revistinha, foi os atributos do ser humano. E hoje, finalmente, chegamos na lição de número 6, que é a unidade da raça humana. Nessa página aqui, ó. Ok? Página 33 do nosso caderninho, unidade da raça humana. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, essa quinta aula, ela na verdade trata de alguns assuntos que nós já falamos em aulas anteriores, principalmente nasquelas que eu ministrei, que eu posso me lembrar, que é sobre de Eva, a primeira mulher, né, depois dos atributos da raça humana, né, do ser humano, e chegamos aqui agora nessa quinta aula, sobre a unidade da raça humana. Aqui nós vamos falar sobre três tópicos mais importantes que a revistinha está nos dando, para que venhamos a estudar. A unidade de raça, né? Vamos ler aqui os três tópicos que devemos abordar. A unidade da raça, ou seja, a unidade racial do ser humano. A unidade de linguísticas original da humanidade, por fim, sobre a unidade em Cristo. Esses são os três tópicos hoje que nós vamos abordar em nossa aula, né, de escola bíblica. Bom, o que eu pude levantar para os senhores, para as senhoras, para os irmãos, para as irmãs, é que há consenso geral hoje em dia que, primeiro, a distinção entre raças ela não existe. Existe só o que já diz a nossa Bíblia, né? Os cientistas estão sempre um passo atrás da Bíblia. Os cientistas pesquisam, eles procuram encontrar furos, né? Vacilos, vamos dizer assim, daquilo que está escrito na Bíblia, da palavra de Deus, mas no final, depois de anos de pesquisa, eles descobrem que a Bíblia estava certa. E mais uma vez é o que venho trazer para os senhores e para as senhoras hoje, nessa aula bíblica. Então, a primeira coisa, nós tínhamos há anos atrás, tinha-se o conceito de raça humana no sentido de uma subdivisão de raça negra, raça branca. Até os alemães, né, em meados da Segunda Guerra Mundial, usavam a expressão raça ariana, que eles entendiam que era uma raça, não só uma raça branca, mas era uma raça branca superior a toda e qualquer raça. Era esse o entendimento dos cientistas da época, os cientistas alemães, é claro, né? Até porque se eles fossem falar diferente do Hitler, eles morriam, mas era um entendimento, e tem muitos ainda que defendem esse entendimento, que existe uma raça ariana, uma raça vinda dos deuses, né, nórdicos, e que ela seria uma raça superior a toda e qualquer outra raça. Isso já caiu, inclusive, por terra, propriamente até na Olimpíada de 38. Em 38, o Hitler já se encontrava no poder, e foram sediadas lá na Alemanha a Olimpíada do ano de 1938.
E é óbvio que ele esperava que botasse em prática toda essa teoria dele, que a raça ariana era uma raça superior. E caiu por terra, foi ridicularizado quando Jesse Owens, um excelente atleta americano, dos 100 metros, dos 200 metros e de outras categorias, ganhou todas. Ganhou todos os... Quer dizer, a raça então, até então pensando, a raça negra, que se diziam eles inferiores, né, eram inferiores à raça branca ariana, ganhou todas as competições, muitas competições, como vem ganhando até hoje, né? E isso não tem nada a ver com raça, como eu vou explicar para os senhores e para as senhoras. Mas o mito já caiu desde aquela época, desde 38, foi até uma experiência sociológica, vamos dizer assim, em que ocorreu em 38, em que Jesse Owens, um atleta negro, pode-se dizer, alguns dizem que não pode se dizer negro, afrodescendente. Eu prefiro dizer negro, porque realmente era o que ele é. Né? Mas enfim, ele mostrou que a superioridade ariana, da raça branca ariana, era uma balela, era uma besteira. Mas voltando para os dias de hoje, os cientistas já de muito também afastaram essa expressão raças, raça negra, raça branca, raça asiática, isso não existe, né? O branco, o negro, o que tem uma pele mais amarela, uma pele mais escura, essa distinção de raças já foi... Nem os cientistas mais defendem, os cientistas modernos não defendem mais essa divisão de raças. A raça é única só. Só existe uma raça humana. Somos da espécie humana. Raça humana, portanto, que se dividem em etnias. Sim, podem se dividir em etnias. Aí vocês me perguntariam, bom, mas o que faz uma pessoa ter pele negra e uma pele marrom, né? O indiano, por exemplo, ou os índios aqui do Brasil? O que faz uma pessoa nascer na China com os olhos puxados, ou com a pele mais amarelada, né, não tão branca? E a resposta é clara, é o que circunda, né, o meio, o ambiente em que eles foram criados e desenvolvidos. Né? Nada tem a ver essa mudança de cor de pele ou de outras características humanas, como os olhos, né, por exemplo, nada tem a ver com raças, distinções de raças. Isso tem a ver com distinções mais de etnia que são produzidas pelo meio em que essas pessoas viviam. Eu não posso afirmar, e é razoável afirmar, embora eu não seja cientista para afirmar isso, embora tenha lido sobre isso, que a pele negra no continente africano se desenvolveu em função da grande incidência de raios solares. Né? Nós já percebemos que quando nós ficamos expostos ao sol, né, a pessoa branca, de pele branca, fica exposta ao sol, fica com a pele escura, no início muito avermelhada, né? É a melanina, né? A melanina que nós temos em nossa pele sofre com os efeitos do raio solar uma proteção até no primeiro momento que todos conhecem, que é o bronzeado, né? Então a nossa pele, a pele branca, a pele de pessoa branca fica avermelhada, mas se continuar frequentando uma da praia, vai perdendo aquela vermelhidão e tomando uma cor mais escurecida. Né? Isso é a melanina, que existe em mais quantidade nas pessoas que viviam no continente africano, para a própria proteção dessas pessoas em relação ao calor, ao sol escaldante que se dá ainda, né, naquela região. Pois bem, então, só para dar um introito sobre o que seria a raça humana. A raça humana é uma só. E a derivação da raça humana é Adão e Eva. Tá? Existem, como eu já falei em aulas passadas, vou ter que voltar um pouco aqui para falar, porque o que pede a lição. Né? Então, nós já discutimos lá foi a segunda aula, né? Falando sobre Adão, sobre o criacionismo, que é o que nós defendemos, é claro, né? E existe aquela outra tese do evolucionismo, de Charles Darwin, né? De muitos cientistas, de que nós viemos de uma evolução, de uma ameba. Não vou ficar voltando lá atrás, mas vocês já viram lá. Se tiverem dúvidas, deem uma olhadinha. O bom de estar gravado é que a gente pode ir lá olhar na segunda aula e rever isso que eu estou falando aqui agora. Então, muitos defendem a ideia, cientistas, que nós viemos de uma evolução
e viemos de uma ameba que saiu do mar, que virou réptil, e, bom, nós, é claro, sabemos que não, nós viemos de uma criação divina, né? Não somos divinos, mas somos uma criação de Deus, portanto, somos uma criação divina. Viemos de Adão e Eva tão somente, né? Só viemos dos nossos pais, nossos ancestrais, o único casal é Adão e Eva. Alguns ainda levantavam, também está na segunda aula, alguns estudiosos até da Bíblia, né? Interpretam mal, achando que o Gênesis dá a entender nos primeiros capítulos de que existiria uma raça pré-adâmica, ou seja, uma raça antes de Adão, né? Porque, como eu já disse também na segunda aula, se não me engano, a técnica aplicada para as escrituras, né, principalmente para o Velho Testamento, é de gênero para espécie. O que eu quero dizer? O autor pega a macrovisão da ideia, criação de Adão, depois fala dos terra, mar, seres humanos, o ser humano, Adão, aí fala das espécies, animais, e depois, nos outros capítulos, o autor vai tratar detidamente de cada detalhe que ele falou sobre o capítulo passado. E alguns estudiosos, querendo encontrar cabelo em ovo, né, eu posso dizer assim, entendiam que pela narrativa da Bíblia, não estudando ele, mas a forma como se expressa, como se escreve naquela época a Bíblia, entendem eles que, como foram citados, Adão foi citado em capítulos passados, portanto, no capítulo posterior existiriam então dois Adãos, duas Evas, né? E na verdade isso não existiu, como eu falei para os senhores, deem uma olhadinha mais detida, falo com mais profundidade sobre isso na aula número 2, que não existiu isso. O que existiu foi uma narrativa ampla para uma narrativa micro. E nessa narrativa micro aí volta a se falar de Adão e volta a se falar de Eva. Não foram dois Adão de duas Evas. Ok? Visto isso, vamos entrar então rapidamente também na Bíblia, corroborando, embora eu tenha falado na aula passada, vamos dar uma olhada em Gênesis 3:20. Gênesis 3:20 que vai corroborar isso que eu estou falando aqui agora. Diz lá em Gênesis 3:20, o homem, deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. Ok? Vou repetir. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. E temos também Atos 17:26, Atos 17:26, que diz assim: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Então, como vemos em Atos e em Gênesis, está claro lá que a nossa origem é de um único casal, de um único tronco ancestral. Os nossos parentes, né, os nossos ancestrais são Adão e Eva, com todas as suas qualidades e todos os seus defeitos. Ok? Depois da queda, infelizmente. Essa colocação que eu faço aqui de ordem, da ordem bíblica, né, da nossa visão bíblica, da nossa visão da verdade, também tem amparo, né, no mundo científico. Né? Também tem amparo, aquilo que eu falei logo no início da aula. Enquanto cientistas do mundo todo tentam desmentir a Bíblia, né, eles ficam se baseando em teorias absurdas, né, vista por nós, de que o Big Bang se deu de tal maneira, não explicando os motivos, explicando que nós somos descendentes de uma ameba, que depois virou um macaco, e todos eles procuram essas explicações. Mas no final das contas, a ciência, a inteligência que Deus nos deu, a sabedoria que Deus nos deu, não igual a dele, nunca será, mas a sabedoria que Deus nos deu faz o ser humano buscar as respostas para as perguntas. Algumas não teremos nunca. Deus não nos dá conhecimento
inteligência suficiente para saber respostas que estão na Bíblia. Nós não temos. Para algumas nós não temos, mas para muitas nós temos. Em relação a essa aqui, trago para vocês uma cientista que se chama Rebecca L. Kahn. Rebecca mesmo, se vocês quiserem procurar na internet, é interessante. O nome dela é Rebecca L, não sei de que seria esse L, é uma abreviatura, L. Kahn, C-A-N-N. Ela é uma cientista, né, uma renomada cientista do genoma humano, e ela na década de 80 fez uma pesquisa muito interessante com o DNA mitocondrial. O DNA, o que é o DNA mitocondrial? O DNA é a parte do DNA que traz toda a genética da mãe. Ok? Então, numa pesquisa em que você deseja saber quem é a mãe daquela criança, você vai procurar examinar no DNA o DNA da mitocondrial. O DNA mitocondrial vai trazer todo o genoma, toda a genética por parte da mãe. Ok? Então, pois bem, Rebecca L. Kahn fez essa pesquisa querendo descobrir efetivamente se existia um único ramo, né, uma única mãe de todos nós, né, um único ramo genético do DNA de todos nós. E ela fez uma pesquisa com o DNA mitocondrial por esse motivo. E ela pegou várias etnias ao longo da nossa Terra, né, ao longo do mundo, pegou de várias famílias ao longo do mundo todo, várias etnias, né, ela pegou coletou o DNA de várias famílias daquelas etnias, e ao final da pesquisa ela descobriu que somos filhos de uma única ancestral humana. Ou seja, por essa experiência ela descobriu com um grau de certeza quase que muito grande, 90 e tantos %, não me recordo agora o índice, mas que nós somos filhos de uma única mãe. Por essa pesquisa, e logo depois outros cientistas fizeram também as mesmas pesquisas com um número maior de famílias. No princípio ela fez com 143 famílias, e ao longo de todo o globo terrestre, de todas as etnias que ela pode encontrar. Depois disso, outros cientistas, para corroborar ou negar o que ela falou, fizeram as mesmas pesquisas e encontraram os mesmos resultados. Portanto, é científico isso, de que somos herdeiros, né, somos filhos de Eva, a nossa única mãe, a nossa única ancestral mãe foi Eva. Isso não só dito agora pela Bíblia, mas dito também agora pela ciência. Ok? Outra parte que nós devemos abordar aqui, nessa aula do dia de hoje, é a unidade linguística. A unidade linguística. É claro que todos que já leram a Bíblia e que estão lendo a Bíblia lembram logo de Gênesis 11, que fala da Torre de Babel. Vamos lá. Diz lá, a Torre de Babel. Em toda a terra havia apenas uma língua, e só uma maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros, venha, vamos fazer tijolos e queimá-los. Daí em diante não nos interessa aqui no nosso estudo. Mas vejam, diz lá, Gênesis 11, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. A língua, esse dom que Deus nos deu, que é a comunicação através da língua, talvez nós não tenhamos a importância diária do que seria esse dom. Às vezes a pessoa, quem fala não tem essa... Nós que às vezes temos os braços, pernas, não sentimos um dedo, né? Às vezes perder um dedo na mão, quem tem essa infelicidade vê o quanto faz falta qualquer detalhe do nosso corpo, né? Qualquer função do nosso corpo faz muita falta. Deus colocou assim e foi perfeito em tudo aquilo que ele fez. E a fala é uma coisa que aqueles que
eu também, claro, não posso fugir desse raciocínio, não dava há muitos anos a importância de falar, de comunicar, de pensar, mas isso tem uma importância muito grande na evolução do ser humano, nas invenções, nas trocas de ideia. Se não tivéssemos a aptidão de falar, e mais, não só falar por falar, mas transmitir ideias. Eu, quando converso com um dos senhores e senhoras, eu posso trocar uma ideia, né? Eu falo, vocês compreendem e me dão uma resposta. Disso é muito importante para o crescimento da sociedade como um todo, né? Tudo aquilo que a gente criou até hoje, tudo aquilo, desde a roda até o nosso computador, tudo foi em função da fala, da comunicação. Ok? Aí, vindo para cá, para continuando a nossa aula. Uma coisa que nós vimos lá então em Gênesis 11 é que havia só uma fala, uma comunicação. E em função dessa comunicação ser de tal maneira difundida e tão bem arquitetada, os homens estavam querendo construir uma torre, todos sabem, conhecem a história da Torre de Babel, para alcançar os céus. E Deus, naquele momento, para confundi-los e diminuir essa comunicação entre eles, criou várias e várias línguas espalhando pelo mundo. E aí também vem a ciência e corrobora isso também nos dias de hoje. No passado, é óbvio, os cientistas diziam que não, que existiam a língua tinha nascimento em regiões, né, do mundo por uma série de motivos. Mas hoje os grandes estudos, os grandes cientistas já chegaram a uma conclusão com relativa certeza também, sem grandes dissidências, sem grandes discussões, já se chegou à conclusão que existe uma língua mãe, uma língua nativa de todas as outras línguas. É claro que eu não sou um linguista, não tenho a capacidade para discorrer sobre isso, mas eu posso lhe assegurar que essa é a posição dos cientistas que trabalham na área de linguística. Só para dar um exemplo, já se descobriu que na própria língua portuguesa temos traços com a língua chinesa. Olha que loucura, né? Na língua portuguesa com a língua chinesa. Existem parâmetros, existem muitas similaridades. Né? Muitas, quando eu falo, num sentido até assombroso, de similaridades em vogais, consoantes, forma de expressar uma palavra. Né? Então, para que vocês tenham uma ideia de como isso hoje se tem quase certeza que existiu efetivamente uma língua e, não para nossa surpresa, ela teve o nascimento na Ásia. Né? Ela teve o nascimento na Ásia e ainda não se sabe exatamente. Sabe-se que ela teve a língua única teve o nascimento na Ásia e que ali ela foi disseminada para todo o mundo. Ok? Essa é uma coisa interessante para trazer, eu acho, né? Esses experimentos científicos eu acho interessante para que a gente veja que efetivamente tudo que Deus falou, tudo que está aqui, é a mais plena verdade. E que devemos usar isso na hora certa para quando venhamos a ser interpelados, né? Como várias vezes eu já fui, e tenho certeza que os senhores e as senhoras também já foram, meus irmãos e minhas irmãs já devem ter sido interpelados, né? Canso de ver na televisão pessoas idiotas, posso dizer até idiotas, ou melhor, medíocres, né? Pessoas medíocres, são medianas. Medíocre não é xingar ninguém. Medíocre é dizer uma pessoa mediana. Fulano é medíocre. Isso não quer dizer que é xingamento nenhum. Estou dizendo apenas que fulano é mediano, isso não é ruim. Não, também não é muito bom, não posso negar. Mas o fulano é mediano, não dá para ser muito a mais do que aquilo. Não espere demais de uma pessoa medíocre, porque ela está na média, né? Pois bem, mas eu vejo muitas vezes em televisão, em YouTube, pessoas falando que é um absurdo alguém acreditar nas palavras de Deus. E a única coisa que a gente tem para responder a essas pessoas é que absurdo maior é que ele acreditar em Big Bang, que o ser humano veio da ameba. Não, nós temos tudo explicado aqui. E aos poucos a ciência vai corroborando tudo isso que nós afirmamos que está na palavra de Deus. A verdade é essa e não tem como fugir. Outro tema que nós vamos abordar aqui também, nessa aula de hoje, estamos abordando, né? Não vamos atuar. Estamos abordando, mas vamos abordar
na revistinha da lição número 5, é sobre a unidade em Cristo, né? A unidade em Cristo. Então veja que o autor do livro traz a unidade de raça, já falamos, a unidade linguística, né? Também já trouxemos alguma coisa sobre isso, e a unidade em Cristo. Vamos dar uma olhada, Romanos 5:15. Essa eu não marquei. Romanos 5:15, aqui. Romanos 5:15. Diz lá: mas o dom gratuito não é com a ofensa. Isso mesmo, 5:15. Mas o dom gratuito não é com a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ok? Também temos que Coríntios, 1 Coríntios, logo depois, 1 Coríntios, logo depois, 15:45. 1 Coríntios 15:45. 15:45. Diz a palavra do Senhor: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Vejam, vou marcar aqui para não me perder. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Claro que Paulo está dizendo aqui que o primeiro Adão é o que estamos estudando agora, é o Adão lá do Gênesis, né? E o segundo Adão é Jesus, mas o último Adão é espírito vivificante. Então veja, Paulo está nos dizendo aqui que desde Adão, todo o projeto de Deus para a humanidade foi cumprido, né? Foi cumprido e está sendo cumprido, né? Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, nós nos tornamos mortais, éramos imortais e nos tornamos mortais. Junto com esse pecado, que é o pecado original, toda a raça humana carrega esse pecado original. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus, né, que morreu na cruz por todos nós podemos ser vivificados, né? Nós podemos voltar a ter essa comunhão próxima do nosso Senhor, só por intermédio de Jesus. Todo esse caminho, então, o resumo maravilhoso que Paulo fez aqui é esse. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, um espírito vivificante. Paulo, de uma maneira sublime, fez uma síntese de todo esse processo, de todo como posso dizer, de toda essa vontade de Deus, né, de todo esse arcabouço que Deus montou para a nossa humanidade, né, para a nossa salvação, para todos aqueles que desejam a salvação. Muitos pensam às vezes que, não, isso foi também, Deus não sabia que ia acontecer isso, Deus não sabia. Não, desde o início de todas as coisas, Deus sabia, sabe e sabia de todas as coisas. E Ele então veio trazendo, primeiro veio do pecado original, tudo aquilo que nós passamos, todas aquelas quedas, toda a história do Antigo Testamento ao lado de Deus, até que viéssemos a conhecer Jesus, o Deus que se tornou carne. Tudo isso era já um arcabouço de tudo que a humanidade ia fazer por intermédio da vontade de Deus. E assim foi feito. Mas o pecado era um pecado, o pecado original é um pecado que está em todos nós, em toda a raça, a unidade de raça.
não escapa a ninguém. Mas também toda a salvação, porque Deus é justo, né? Deus é justo. Mas também toda a salvação está ao nosso dispor, né? Apenas temos que nos entregar a Jesus, porque ele já pagou os nossos pecados na cruz. Ok? Tendo dito isso, hoje vamos entrar agora, efetivamente, na nossa revista. Mais uma vez, lição número 5, a unidade de raça. Diz lá o texto áureo: não temos todos nós um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que sereis desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias 2:10. A verdade prática: apesar de muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, todos somos irmãos. Maior pura verdade. Temos a leitura bíblica em classe que se dá em Atos 17, 22 a 28. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos dos homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá todas a vida, a respiração a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Objetivos específicos, já tracei para os senhores, a unidade racial do ser humano, sobre a unidade linguística original da humanidade, sobre a unidade em Cristo. Vamos à introdução. Na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que apenas da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem a única origem. Fomos criados por Deus e provimos do único casal, Adão e Eva. E no principal, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. Me lembro aqui também agora dessa expressão que muito está em voga e que efetivamente existe, não nego, não, impossível negar isso, que é aquela expressão de, como eu falei antes no início da aula sobre Hitler, o racismo, né? Essa expressão, fulano é racista, fulano é da raça negra, né? O fulano é da raça... Essa na verdade, é uma expressão totalmente equivocada, né? Como vemos aqui pelo que estamos estudando. Na verdade, não é um racismo. Na verdade, a gente teria que encontrar até uma outra palavra para dizer que é uma negação, um ultraje, né? A uma outra raça, que na verdade somos todos a mesma raça. Teríamos que inventar aí, se é que já não existe, os cientistas já descobriram, ou já o usam, né? Alguma expressão diferente de racismo, porque seria uma contradição. Já que eu sou da mesma raça de uma pessoa de pele negra, como é que eu poderia ser racista em relação a uma mesma raça? Deu para entender o que eu quero dizer? Na verdade, essa expressão racismo
né, está equivocada. Todos sabemos hoje em dia que ela se encontra equivocada. Mas é claro que eu não estou dizendo aqui que não existe, infelizmente, pessoas que têm essa atitude deplorável, né, de achar que uma pessoa, só porque tem uma outra cor na pele, vai ser inferior. Né? Isso também vale para negros também, é claro, conheço no sul dos Estados Unidos, isso é muito claro também, em função de agressões mútuas. Né? Ninguém sabe exatamente onde tudo isso começou. Né? Efetivamente não começou com o que muitos gostam de apregoar. Isso tudo começou com a escravidão. Não, não é com a escravidão que isso começou, até porque na Europa, antes até mesmo do conhecimento do próprio continente africano, os romanos já faziam vários povos da região itálica, né, daquela região ali da Itália, né, que hoje todo mundo conhece como Itália, na época não existia, era o Império Romano, né, naquela região itálica. Então, naquela época, os romanos já capturavam povos bárbaros, povos de pele branca, né, povos de pele branca. Então, os escravos naquela época não tinham diferenciação de cor de pele, eram da mesma cor. Então, a fonte dessa palavra racismo e dessa, vamos dizer assim, esse ódio, eu não tenho outro nome para isso, desse ódio entre muitas pessoas más, né, que têm ódio de pessoas negras e pessoas negras que têm ódio de pessoas brancas, é uma coisa abominável, né? É abominável. Isso só pode vir do Satanás, né? Que coloca essa maldade exacerbada dentro de nós, né? Aquela maldade exacerbada de dizer, para disseminar a ideia de que uma raça é superior à outra, seja em qualquer do nosso caminhar na humanidade, né? Não há uma superioridade de raça nenhuma sobre nenhuma. Como eu disse, como é que ia haver um racismo meu contra um irmão meu que é a mesma raça? Os cientistas hoje dizem que é a mesma raça. Né? Eu tenho racismo de uma raça que é a minha? Bom, isso foi só uma elucubração da minha parte aqui. Vamos dar continuidade à aula. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destruídos na glória divina. Deixa eu repetir, por favor. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e último Adão, como diz Paulo aqui, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus através do nosso Senhor Jesus. Todos sabemos disso. Concentremo-nos, pois, nesta lição, e que o Espírito Santo nos ilumine a entender melhor as belezas e mistérios da palavra de Deus, a unidade racial do ser humano. Neste tópico veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e a sua unidade racial e psicológica. Interessante, psicológica também. Tem esse aspecto interessante que a revista traz aqui. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo, como já foi falado. 1. A origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Gênesis 1, 26, 30 e 2 a 7. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não um processo de evolução, como já vimos. A unidade racial do ser humano. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs e bíblicas, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma raça humana. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genérica do ser humano. Vejam, interessante, eu acabei tendo uma epifania aqui logo um pouco antes de falar
ler esse inciso aqui, e realmente é isso, né? O racismo, que deve se mudar essa expressão, o racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. 3. A unidade psicológica do ser humano. Conquanto diversos cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma única psicologia comum. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas, repito, são comuns. 2. A unidade linguística original da humanidade. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a perder-se, como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. 1. A língua original da humanidade. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. O primeiro homem dominava tão bem a arte de falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável. Gênesis 2:23. No capítulo 3 de Gênesis, vamos ver esse poema? Me bateu aqui essa vontade de ler. Eu lembro bem do poema, mas gostaria de ler de novo. 2:23, não é isso? 2:23. 21, 22, 23, aqui. O homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos, a carne da minha carne, será chamada varoa, porque varoa foi tirada. Legal, né? Foi o primeiro poema, né, e que foi proferido pelo homem à sua esposa. Vamos dar continuidade. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Nossos pais não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais a compreenderem o Criador. A língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde. Então vejam, a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico. Interessante, né? Muitos dizem que na verdade, mas eles dizem isso por quê? Na verdade não tem nenhuma contradição, óbvio que não. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Foi escrito em hebraico e logo depois foi transladado para o grego. Já o Novo Testamento não, ele foi escrito em grego primeiro, porque grego naquela época de Jesus era o nosso inglês atual, não é? Então a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico. Eles foram transladados por o hebraico, mas eles não eram em hebraico. Mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde. A confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali intentaram criar um estado secular e ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Gênesis 11. Como todos falavam uma única língua, lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina a fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno. O Senhor confundiu-lhes a língua e dispersou-os por toda a terra. Então veja, aquilo que eu falei logo no início, né? Esse dom que Deus nos deu, de a comunicação, o entendimento, os animais não têm essa capacidade, né? Os animais não têm a capacidade de comunicação.
né? Só nós, os seres humanos, temem, né? A raça humana tem a capacidade de se comunicar, e não só se comunicar, mas se fazer entender, né? Então esse é um dom fundamental para que a humanidade viesse a evoluir. Diz lá, no 3, indícios da linguagem primitiva. Apesar de muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um único tronco linguístico comum, mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês. É possível encontrar um elo, às vezes frágil, mas que liga a Torre de Babel. Ok? Vamos para o terceiro tópico, que é Cristo. Em Cristo todos somos um. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Conforme veremos nesse tópico, todos os seres humanos acham-se ligados a Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção. Amém. O pecado universal de Adão, afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo. Romanos 5,12. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos acham-se ligados entre si pelas transgressões de Adão e Eva, nossos primeiros pais. 2. As consequências universais do pecado de Adão. A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, a quebra de sua perfeita comunhão com Deus. Além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física, haja vista o caso do próprio Adão. Não obstante ter vivido até os 930 anos, veio a experimentar a morte. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza da morte. 3. Em Jesus, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. Diz lá, como já lemos, né? 1 Coríntios 15:45 e Romanos 5:15. Através de sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Efésios 2:15. Hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos. Que lindo, né? Muito bonita essa passagem aqui da revista. Muitas vezes, antes de dar a aula, às vezes eu leio a revista e outras ocasiões eu não leio ela toda. Até mesmo para que eu venha aprender também, não só naquilo que eu trago para os senhores e para as senhoras, mas também para aquilo que me surpreende, né, na leitura de algumas passagens daqui da nossa revista. Muito bonita essa passagem. Então, verifique que a lição de hoje tem a intenção de mostrar para todos nós a nossa unidade, nosso corpo, né, o corpo de Cristo. Nós viemos de Adão, o pecado original, ligou a todos nós. A nossa língua também é comum a todos nós, mostrado isso não só pela palavra de Deus, mas mostrado pela ciência também, vindo até a nossa unidade em Cristo nosso Salvador. Conclusão. Nesta lição, aprendemos que todos os povos da Terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, foram uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Formam uma única família, porquanto
todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Em Cristo Jesus, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Aleluia, aleluia, aleluia. É a mais pura verdade. Que lindo, né? A gente verifica todo aquele planejamento de milênios e milênios atrás, por tudo, né, tudo que vem acontecendo na vida da humanidade, toda aquela arquitetura espetacular feita por Deus nas nossas vidas, né, chegando até a Jesus e nos trazendo de volta, né, nos possibilitando essa vontade através do livre-arbítrio, que nós já estudamos também, de podermos nos salvar, voltarmos a sermos santos, né, e podermos estar de novo na presença do nosso Senhor. É fantástico, é fantástico. Vamos ler aqui então a respeito da unidade da raça humana. Eu faço essas perguntas aqui, mas eu já falei em todas as aulas. Eu acho que elas são mais produtivas nas nossas aulas presenciais. E vocês, eu sugiro para que vocês em casa respondam as perguntas, nem que sejam para vocês mesmos, até por uma maneira de forçar vocês a lerem, né, a revistinha e também algumas passagens bíblicas. Isso é uma forma muito interessante de nos forçar é um caminho, né? O que eu às vezes digo, teve uma época da minha vida que eu estudei muito pela minha profissão mesmo, né? E eu criei um método de estudos, porque o Marcelo, presbítero, deve ter tido a sua técnica de estudo. Eu tinha uma técnica diferente de colegas meus. Todos falavam assim. Por exemplo, só para vocês entenderem o que seria essa técnica. Existem matérias de direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, e muitos amigos meus liam pedaços de um autor num determinado dia. Por exemplo, liam um terço de um livro sobre um autor de direito penal, e no outro dia eles estudavam só um outro autor de direito civil, e assim iam fazendo. Eu adotei uma outra técnica, é minha. Na época eu perguntei para um amigo meu, como é que você faz para ler tanta matéria em tão pouco tempo? Ele disse, cada um cria a sua, vai e cria a sua. Eu fiquei muito chateado, porque eu queria que ele me passasse a técnica dele, mas depois eu entendi o que ele quis dizer. Na verdade, eu mesmo criei a minha maneira de estudar, aquela em que eu me adequei melhor. Eu me adequei lendo tudo de direito penal, tudo de processo penal, porque tinha relação com isso, tudo de direito civil, aí eram várias matérias inclusas. Enfim, eu ia lendo tudo. Se eu tivesse que levar uma semana para ler tudo de direito penal, eu levava uma semana. Mas eu não saía dessa matéria. Podemos fazer a mesma coisa na Bíblia. Eu já vi o pastor Bruno aconselhando, e me aconselhando no início, né, em que eu conheci, a ler primeiro todo o Novo Testamento, né? Leiam, portanto. Se vocês não quiserem fazer isso, adotem uma outra técnica. Olha, vamos ler Gênesis todos. Eu vou demorar um dia, sei lá, dependendo da hora que você dispor, quanto mais melhor. Disponha um dia para ler todo Gênesis. Vamos ler todo Gênesis, né? Depois vamos para Êxodo. Porque eu conheço pessoas que às vezes ficam lendo solto, né? Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que é uma técnica que eu não adotaria. Tem muitas pessoas que abrem a Bíblia, né? Hoje eu vou ler Isaías, Neemias, não sei o quê. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que a minha maneira de estudar, hoje quando eu leio a Bíblia, eu procuro ler de uma maneira uniforme, né? Tudo caminhando num caminho só. A gente sabe até que a Bíblia não foi escrita assim, né? Nós sabemos hoje que a Bíblia hoje ela tem uma natureza, dá a impressão que ela foi escrita de uma forma cronológica, quando ela não foi escrita cronologicamente. Ela foi escrita em várias etapas e depois se colocou, né? Se entendeu melhor colocar ela
de uma maneira cronológica, porque assim também seria a melhor maneira de se entender, né, a palavra do Nosso Senhor. Ok? Então, por isso eu leio aqui rapidamente essas palavras, essas perguntas, desculpe, que diz assim: a que se deve o aparecimento do ser humano no universo? Vocês têm a resposta aqui. Segundo a Escritura, existe mais de uma raça? Interessante. Qual a origem dos diversos idiomas? Por que todos pecamos em Adão? Como Cristo desfez o pecado de Adão? Todas as respostas estão aqui. Mas, além das respostas estarem aqui, elas estão aqui na Bíblia, né? Mais aprofundadamente. E se quiserem ir mais aprofundadamente, procurem essa autora que eu li aqui agora, que é a Rebecca L. Kahn. Vai lá, procura. Ou então e também procure também sobre a unidade linguística. Hoje nós temos uma... Na minha época, existia uma coisa que hoje talvez os mais novos não conheçam. Essa expressão, vai na enciclopédia, meu filho. Naquela época, o que temos hoje na internet era enciclopédia. Quando nós não sabíamos alguma coisa, nós tínhamos que ir lá na enciclopédia, procurar, né? Meu pai me lembra que fez questão de comprar uma caríssima, meu Deus, muito cara mesmo na época, pagou em várias prestações, eu acho que era Barça, né, se não me engano, era uma coisa enorme, vários volumes, que, imagina, em vários volumes ter tudo que tem dentro da internet. Hoje ninguém pode dizer que não sabe determinada coisa. Se ele quiser procurar, ele vai encontrar. E vocês vão encontrar também sobre a unidade linguística, sobre tudo isso que foi falado aqui agora. Procurem. Primeiro vamos ler a Bíblia, primeiro vamos estudar a Bíblia. Depois a gente procura subsídios fora da Bíblia para que a gente possa aprender também alguma coisa, para que tenhamos ferramentas para quando formos tratar com os ímpios. Ok? Então, aqui encerramos mais essa aula Escola Dominical, abordando a quinta lição. E espero ver vocês, né, na próxima aula, todos juntos aí, para estudarmos mais um capítulo interessante da nossa Bíblia, tá bom? Da antropologia bíblica. Vamos fazer a nossa oração para terminar mais essa aula. Espero, mais uma vez, sempre essa é o meu pensamento, que eu tenha trazido alguma coisa que vocês não soubessem, né? Se vocês já sabiam, maravilhoso, a gente ouviu de novo. Mas espero que tenha engrandecido, tenha criado em vocês até mesmo dúvidas, né? Interesses, para que vocês venham a procurar não só isso que eu pude falar aqui agora em poucos minutos, porque a aula bíblica ela tem que se dar dentro de poucos minutos, mas a verdadeira aula bíblica continua com vocês em casa, procurando tudo aquilo que o João falou aqui, né? Falou sobre isso, sobre aquilo, revista, Bíblia, internet, e essa é a verdadeira aula bíblica. Aqui a gente tem só 50, 40, uma hora para falar, não dá para passar disso. Mas durante a semana, até a próxima aula, vocês têm todos esses dias aí para estudar a Bíblia, que seja um incentivo para que não deixe apenas a Bíblia descansando ali na sua cabeceira. Ok? Vamos à oração então. Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa escola bíblica. Obrigado, meu Deus, por ter me dado uma pequena parcela de sabedoria do Senhor, para que eu viesse a trazer esses ensinamentos da sua grandiosa palavra, Pai. Espero que ela tenha tocado não só nos corações dos nossos irmãos da IMDC, mas também na mente, Pai, na curiosidade, no interesse da sua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe a todos nós nesse domingo de hoje, Pai, em que estamos, infelizmente, afastados uns dos outros, mas que possamos estar, Pai, da maior brevidade, que possamos estar o mais brevemente possível, orando, clamando ao Senhor, louvando ao Senhor, na forma presencial, porque eu tenho certeza que essa é a sua vontade, Pai. Eu sei que tudo isso, todo esse mal que está pairando sobre o mundo, com essa praga desse coronavírus, o Senhor tem um propósito para esse vírus, Pai. Eu sei que o Senhor, na hora certa, no momento certo, vai exterminar e vai afastar esse mal de nossas vidas, Pai. E lhe pedimos também, Pai, que dê a todos os membros da IMDC
a tua proteção, as suas bênçãos, Pai. Que nada toque nas nossas saúdes, Pai. Na nossa saúde, nem na saúde dos nossos familiares, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. E que todos fiquem com a paz do Senhor, mais esse dia e mais esse fim de semana. E nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus.